Mas vamos à palavra do Senhor. Diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então disse o Senhor a Josué, capítulo 6: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Gente, a linguagem, a capacidade de falar, de conversar, é uma coisa única que nós, seres humanos, temos. Eu sei que muitos aqui conversam com o seu animal de estimação, com o seu cachorro, com o seu gato. Tem alguém que tem cachorro e conversa com ele, gato? Vocês que têm esse problema. Tem alguns casos mais sérios, eu não sei como é aqui. Quantos conversam com a planta? Meu pai, a oração tem que ser forte. Veja bem, a gente comunica, a gente busca comunicar com os animais e com as plantas, porque é uma característica nossa, ser humano, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que comunica, porque o Deus é um Deus que tem desígnios e propósitos. E nós comunicamos porque nós temos também nossos planos, nossos pensamentos, nossas ideias. É um privilégio a gente conseguir fazer isso. E sabe o que acontece? Esse privilégio da linguagem, de articular ideias através de palavras, e a outra pessoa conseguir entender, ele vem de tanto tempo, mas com o passar do tempo, coisas novas vão acontecendo, porque o ser humano também é criativo, e novas palavras vão surgindo, inclusive palavras que nós mesmos não somos tão acostumados. Por exemplo, se eu pegar um celular e fizer assim, apertar no botão e tirar uma foto, o que é isso? Você não sabia? Quantos falam inglês aqui? Alguns falam inglês, não muitos falam inglês, mas todo mundo sabe que é um selfie. O selfie é uma palavra que veio do inglês e se meteu na nossa vida, e agora, todo o tempo você vê as pessoas fazendo isso. Uma nova palavra foi incorporada, um neologismo que chama, uma palavra nova. E entre essas palavras novas que têm sido incorporadas, particularmente, inclusive por causa dessa realidade de rede social, é a palavra uma palavra que surgiu há muito tempo, e é uma palavra que significa, alguém que reclama demais, alguém que vive e chora me engano. É o som, do choro. Um neologismo, uma palavra nova e faz parte. O fulano é um mimimi. Aí vocês ficam com muito mimimi e assim por diante. Mas é isso, é reclamação, é choro, é gente que está sendo incomodada com alguma coisa. Mas sabe, apesar de mimimi ser uma palavra nova na humanidade, a característica, a realidade do mimimi, ela já existe há séculos e séculos, eu vou dizer há milênios, dentro da história do ser humano. E se a gente for olhar na Bíblia, o mimimi está presente direto, está cheio de mimimi na Bíblia, e particularmente no relato que nós vemos na história desse povo, que é o povo de Israel. E presta atenção, Israel, povo mimizento, é um exemplo que nós temos que olhar com bastante cuidado, porque Israel é um exemplo de uma tipologia da nossa vida, às vezes como igreja, às vezes como família, e muitas vezes, ou principalmente nós como pessoas, que nos dizemos povo de Deus, filhos de Deus. Olha a realidade de Israel. Israel é fruto
de um milagre, de uma promessa. Quando você vê no capítulo 11 de Gênesis, e começa a ser apresentada a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, chega um momento que aquela genealogia, ela muda, porque a genealogia sempre diz, o fulano gerou Beltrano, depois o Beltrano gerou Ciclano, e vai embora, nome de homens que geram filhos, e esses filhos vão gerar novos homens, esse era o padrão. Mas quando chega o momento lá da genealogia, que se menciona Abraão, ali existe uma quebra de padrão, porque é mencionado uma mulher naquela genealogia, e aquela mulher é Sarai. Por que é mencionado naquele momento aquela genealogia? Porque a Bíblia diz logo em seguida, Sarai era estéril. Havia uma impossibilidade naquela família de dar prosseguimento à genealogia. Aquela família era impossibilitada de produzir uma geração após eles. E é justamente onde há uma impossibilidade que o nosso Deus intervém para fazer milagres e se mostrar como Deus Todo-Poderoso. E o que Deus faz? Ele diz, é tu, Abraão, que vou fazer pai de multidões. Um milagre acontece. Sarai tem um nome mudado para Sara, e ela tem um filho, e você conhece a história. E nós somos filhos na fé de Abraão. Para Abraão, Deus no capítulo 12 faz essa promessa: tu vais crescer, tu vais ser abençoado, tu vais abençoar a outros, e eu vou te dar uma terra. Essa promessa é feita também para nós na nova aliança. Você é fruto de um milagre. Nós não éramos filhos de Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos da comunidade cristã de Merindeu, a todos que estão nos assistindo pela internet, que creram no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, fruto de um milagre do novo nascimento, e você tem uma promessa. Deus tem um lugar para ti na eternidade. O céu é teu. Há uma terra prometida que você vai herdar, onde manda mais do que leite e mel, mas lá é abundante a presença de Deus que nós estamos experimentando nessa manhã aqui. Mas olha, esse Israel você conhece, foi livre da escravidão do Egito. Eu nem vou entrar muito em detalhe. Nós também fomos livres de uma escravidão do pecado, porque o Senhor, o Filho do amor de Deus, nos transportou do império das trevas para o reino de luz de Deus. Israel foi redimido do sangue naquele momento que o anjo da morte passou pelo Egito, e ali as casas que tinham sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas, naquele local o anjo não tocou no primogênito. Nós também sabemos que pelo sangue do cordeiro derramado na cruz, nós temos redenção da nossa vida. Era um povo de Deus com promessas. Essas promessas são refeitas novamente. Moisés vem como um profeta de Deus e lembra, e tantas coisas que Deus fez. Nós temos promessas na nossa vida, não somente na eternidade, mas aqui também, porque Deus é um Deus de desígnio, e nos seus desígnios Ele nos avisa o que vai acontecer no tempo da impossibilidade, para que no tempo da realização a gente lembre que foi a mão do Senhor que operou grandes coisas por nós. E para completar, Israel foi um exército destinado, que Deus tinha um propósito. Se você ler no começo do livro de Números, logo no verso 2, Deus dá um comando para Moisés, diz: olha, conta os homens de guerra. Conta os homens de guerra. E nós também, juntos com Israel, nós somos exércitos de Deus aqui nessa terra. Nós estamos com o Senhor à nossa frente. Nós estamos numa guerra contra potestades, principados, dominadores. Você sabe muito bem dessa realidade. Agora, sabe o que acontece, gente? Dentro do plano de Deus, Deus tinha esse desígnio primeiro. Qual era o propósito de Deus? Esse Israel vai ser um povo santo, aliançado comigo. Essa aliança começou em Abraão. Você lembra? Ele foi circuncidado. Esse era o sinal da aliança que Deus tinha com o seu povo, e Israel precisava manter esse sinal. Por quê? Porque Deus era santo.
Deus era diferente, e Deus falou: vocês vão ser um povo santo e diferente, porque vocês são meu povo. Mais adiante que isso, Israel seria um povo adorador. Quando Deus manda Moisés falar com o faraó, ele diz assim: deixa o meu povo ir para me fazer culto no deserto, para me sacrificar no deserto, para me adorar no deserto. Quando Deus te tirou da escravidão, era com o propósito de que você fosse uma pessoa que adorar a Deus, sacrificar a Deus em todo o tempo. Não somente isso, Deus tinha esse conceito, como eu falei: Israel vai ser um povo guerreiro. Eles têm uma conquista que eu prometi de uma terra, mas eles não vão chegar lá e os povos dizer: opa, Israel, pode tomar posse, eu estou saindo, estou pegando meu banquinho e saindo de mansinho. Não, aquela conquista, ela ia acontecer através de guerra. Era necessário pessoas de guerra, guerreiros, para conseguirem chegar lá e tomar posse disso. Sabe o que acontece? O plano de Deus, esses desígnios, eles não mudam. Mas às vezes nós, na nossa jornada, a gente vai fazendo certas coisas, pensando certas coisas, falando certas coisas, que Deus precisa sempre estar, agindo de uma maneira para que aquilo se cumpra. Israel, as coisas começaram a acontecer de uma maneira tremenda. Saíram do Egito com sinais, com a mão poderosa de Deus, atravessaram o Mar Vermelho. Mas sabe o que acontece, gente? Esse povo, no meio logo daquela jornada, ele começou a mostrar a natureza que eles realmente eram. E sabe qual era a natureza desse povo? Uma natureza mimizenta. Olha o que acontece. Se você vai para Números, se você não vê agora, eu quero que você veja em casa, depois com calma. É impressionante o que a gente vê em Números. No capítulo 11, diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Gente, para pensar comigo aqui, olha. Esse povo passou 400 e tantos anos como escravo. É quase a idade do Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. Eles passaram 400 anos como escravos, sofrendo. E aí Deus os liberta de uma maneira gloriosa. Quando eles estão no caminho rumo à terra prometida, sabe o que eles fazem? Ai, eu sou muito azarento. Você lembra daquele personagem? Oh, vida mimizento, né? Tem gente que já está se cutucando aí, Deus já está falando aí, né? Esse dedo apontado aí. Os camaradas viram a glória de Deus, viram o milagre de Deus, passaram no Mar Vermelho, viram os inimigos sendo mortos. Os camaradas todo dia olhavam viam a nuvem de Deus e a coluna de fogo de noite. Sabe qual é a declaração que eles dão? E aí, como é que está a vida? Ah, está mau azar, minha sorte está para baixo. A Bíblia diz que quando Deus ouviu isso, se revoltou com esse povo e mandou fogo para consumir, e foi Moisés tendo que interceder. Quantas vezes a gente, como crente, a gente se esquece da nossa realidade, a gente acha que está passando por um momento de má sorte. Olha, gente, você está no melhor lugar de Ananindeua hoje, fisicamente. Olha esse auditório bonito, olha essa pessoa linda e transformada do teu lado, ar-condicionado, a gente tem um clima europeu aqui, né? Antigamente você estava jogado na sarjeta, embriagado, drogado, com a família destruída. Querido, não reclama da sorte, não seja mimizento. Olha o que acontece. Não somente isso, esses camaradas tiveram a cara de pau de dizer que eles estavam com saudade do Egito. O verso 5 de Números diz assim: lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Mas agora estamos definhando, só temos esse maná. Ô gente, o que acontecia no Egito com esse povo? Eles passavam um dia preparando massa para construir pirâmide para o faraó. Chicote, escravidão é terrível. Aí agora nesse momento diz assim: ai, que saudade daquele peixe do Egito.
Que saudade do pepino do Egito. Querido, no Egito tem pepino, mas não é o pepino, não é a leguminosa, é aquela bronca. Esse povo disse que tinha saudade da realidade antes, e se você vai ver lá no capítulo 16, repete a mesma história. Eles estão com esse mesmo discurso, dizer, ai, como naquela época a coisa era boa no Egito. Eles chegam ao ponto de dizer que eles assim, nós saímos de um local que manava leite e mel. Povo mimizento. Vamos correr um pouquinho mais. Olha, o povo tinha outra característica, eles tinham uma insubmissão à liderança, eles reclamavam da liderança. Capítulo 12, você vê os irmãos de Moisés reclamam de Moisés. A Bíblia diz que Moisés se casou com uma mulher etíope. Eles viram lá o que Moisés está fazendo com essa morena aí, e começaram a reclamar, e Deus se levantou contra essa realidade, dessa murmuração que estava tão ali presente nesse pessoal. Quando você vai lá de novo para o capítulo 16, 3 pessoas se levantam da mesma maneira, cheio de presunção, e é reclamação, rebeldia, e Deus julgou os rebeldes. E sabe o que é interessante, gente? Esse ambiente era tão forte de rebeldia que parece que vai impregnando. Arão, Miriam morrem no deserto. Os rebeldes do capítulo 16, Coré, Datã e também Abirão morrem no deserto. E parece que aquilo foi tão assim, parece que vai sobrecarregando, que o próprio Moisés, no momento ali que Deus fala para ele, olha, tu vais falar água e tu vais me santificar, tu vais me glorificar, parece que aquilo ali estava todo mundo naquela vibe de ser agoniado com os comandos, que nesse dia Moisés não obedece a Deus, ele bate com a vara que ele tinha na rocha. Sabe o que acontece? Por causa daquilo, Deus diz, olha, tu não vais entrar na terra. Um espírito de rebeldia, de insubmissão, parece que vai contaminando a gente. Isso é parte de um caráter mimizento que Deus numa prova e traz julgamento. E olha só, o extremo final foi quando eles disseram, Deus não é poderoso para cumprir aquilo que Ele me falou, aquilo que Ele me prometeu. Capítulo 14 mostra, ali diz que aquela congregação chorou naquela noite, murmuraram contra Moisés, e eles disseram o seguinte, por que Deus nos traz a esta terra para nós morrermos à espada? Deus tirou o povo do Egito com milagres, porque Ele tinha um plano de que aquele povo fosse morto com espada, gente. Qual o sentido disso? Mas aquele espírito de mimimi, de reclamação, de insatisfação, carnal e satânico, fez aquele povo dizer esse tipo de coisa. Ele falou, não é melhor voltar para o Egito, vamos levantar um capitão e vamos voltar, vamos fazer tudo ao contrário do que Deus projetou para a gente. E nesse momento, isso foi a gota d'água, quando Deus diz assim, essa geração não vai ver o cumprimento da promessa, não vai experimentar as coisas gloriosas que eu quero fazer no meio desse povo. Eles chegaram numa encruzilhada onde eles só tinham 2 opções: ou eles tomavam o rumo da terra prometida, ou eles iam continuar naquela vida de mimimi. E quando eles disseram, Deus não vai fazer, nós vamos morrer, foi Deus que colocou, vocês escolheram ir para o mimimi. Deixa eu te falar uma coisa, se você ler, por exemplo, o relato que tem lá em Deuteronômio, logo no capítulo 1, diz que o deslocamento do Horebe, onde eles receberam a lei do Monte Sinai, até a entrada ali de Cades Barneia, levava 11 dias. Tem outras pessoas que dizem que pela multidão aquilo levaria uns 21 dias, mesmo que hoje a gente não consiga traçar o caminho exato que foi feito. Ou seja, a terra prometida estava logo ali, a entrada do lugar que Deus estabeleceu, 11 dias. Mas o mimimi, a incredulidade, a reclamação trouxe sobre eles um julgamento do Senhor. E quanto tempo passou esse povo no caminho do mimimi?
anos, até que aquela geração fosse consumida. E é interessante, gente, se você for pensar, uma das coisas que esse povo reclamou era do maná. Ele disse: eu estou comendo esse pão aqui que não tem gosto. Reclamaram de Deus. E eu estava meditando e estava pensando uma coisa: o maná, o pão sobrenatural que Deus forneceu, ele era para ter a validade desse tempo curtinho, 11 dias, 3 semanas, um tempo curto. Por quê? Anote bem: existem provisões sobrenaturais de Deus que são para um tempo de transição, até que a promessa se cumpra, até que você esteja numa posição que os planos de Deus se cumpram através da tua vida e você esteja possuindo e agindo, produzindo na terra que Deus te prometeu, e você venha comer o fruto dessa terra. Existem milagres que Deus faz em alguns momentos, não é porque a gente vai ter que viver de milagre o tempo todo, mas é porque você ainda não está com a tua estrutura pronta para ser um homem e uma mulher que anda pela fé. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando eu era mais novo, uma vez passei por uma situação que eu digo: Deus fala comigo, abre a Bíblia, e Deus falou. Talvez você já teve experiência disso. Vai na caixinha de promessa, olha a palavra de Deus, é isso mesmo, e Deus age. Sabe por quê? Porque naquele tempo você ainda estava na época do maná. Mas agora, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, você vai dizer assim: ai, estão me chamando para pecar, deixa eu ver se Deus quer ou não quer. Quer que o anjo desça, nego? Quer que o anjo venha se revelar para dizer: não fareis isso? Você está entendendo isso, gente? Existem milagres, provisões que Deus nos dá durante um certo tempo, enquanto não estamos estruturados para sermos os canais de tomar posse da terra da promessa de Deus. Mas chega a hora que nós vamos estar preparados para possuir aquilo que Deus tem para a gente, e não podemos deixar que o espírito de murmuração, de reclamação, de mimimi nos mantenha preso nessa dimensão pequena. Maná é uma bênção, um milagre, mas era para ser transitório, para a gente poder desfrutar as bênçãos, a comida gostosa da terra que mana leite e mel, essa terra que o Senhor tem prometido e preparado para a tua vida. Nós queremos tomar um caminho rápido ou um caminho longo e pesaroso? E aí, gente, olha o que Deus faz. Aquela geração toda passou, e os últimos tempos, o restante dessa mensagem, a parte principal, vai ser você entender como Deus, Ele cumpre a sua promessa, mas com um povo que não tinha a característica do mimimi, um povo segundo o seu desígnio. Olha só, Ele usa a nova geração, mas segundo o seu padrão. E qual é esse padrão? E a gente vai ver no texto de Josué, naqueles capítulos que nós lemos logo no começo. Primeira coisa, esse povo ele precisa estar em aliança com Deus. Se você ver o capítulo 5, existe ali o relato que aquele povo que saiu do Egito, ele era circuncidado, eles tinham o sinal da aliança, que naquela época era o corte do prepúcio. Cada homem tinha essa marca, aquilo os diferenciava das demais nações. Aquilo indicava fisicamente que eles eram um povo santo de propriedade de Deus. Só que os novos que nasceram no deserto, essa nova geração, ela não tinha passado por essa experiência. Então no capítulo 5 eles relata que em Gilgal, quando eles chegaram, Josué fez facas e todos aqueles homens eles foram circuncidados. Eles entraram numa aliança. Então entenda uma coisa: Deus tem o propósito de te conduzir. Se você decide dizer: eu não vou seguir o caminho da murmuração, da reclamação, da insatisfação, mas eu vou tomar o caminho da terra prometida, eu vou dizer não ao mimimi e eu vou seguir por fé, você tem que entrar numa aliança com Deus. Você tem que ter a marca de que o Senhor é aquele que tem propriedade sobre a tua vida. Porque quando você está em aliança com Deus, o que é teu pertence a Deus, mas o que é de Deus também pertence a você. Essa é a característica de aliança. A primeira coisa, renovação de aliança. É interessante que
que Deus diz assim, no verso 9 do capítulo 5: hoje eu retirei de sobre vocês a vergonha do Egito. Quando você entra numa aliança com Deus, Deus retira a vergonha do passado. Ele te eleva para um novo nível de caminhada, de jornada. Ande durante a semana, todo dia, sabe, dizendo, proclamando: eu tenho uma aliança com Deus. E foi retirada a vergonha do Egito. Hoje eu posso andar de cabeça erguida, não pelos meus motivos, não por causa de quem eu sou, do que eu faço, mas por causa da justiça de Deus operada na minha vida. Agora existem dois elementos que são o que me chamam muita atenção, que Deus também faz. Primeiro, lembra que quando Deus tira o povo, Ele tinha propósitos, Ele tinha desígnios. Um é que aquele povo fosse um povo santo, que tinha aliança com Deus. Mas lembra que eu falei também que o propósito de Deus era que aquele povo fosse adorador? Ele disse: deixa o meu povo ir, Faraó, para que me preste culto no deserto, para me adorar. Deus age para que a aliança seja estabelecida, mas também Deus age para aquele povo voltar a adorar. Capítulo 5 de Josué, verso 10 e 12, preste atenção, diz assim: estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Verso 11: comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram neste mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas neste ano comeram das novidades da terra de Canaã. Tremendo esse texto. Mas se você olha para o que eu coloquei ali, que Deus restaurou a adoração, e você lê aqui o texto falando de comida, você, pessoa inteligente, deve estar perguntando o que uma coisa tem a ver com outra. Deus restaurou a adoração, e aqui está dizendo que eles comeram do fruto da terra e cessou o maná. Que história é essa? Aí, se você tiver a sua Bíblia, eu vou te convidar para você virar algumas páginas para o capítulo 26 de Deuteronômio. Deixa eu te dizer uma coisa quando você vira. Dizem que nas corridas de ouro, você consegue achar um pouquinho de ouro na superfície da terra. Mas se você quiser pegar as pepitas maiores e mais valiosas, você precisa cavar fundo. E assim também é a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, quando a gente lê Josué, a gente passa por aquele texto, a gente não vê adoração. Mas se você for para Deuteronômio capítulo 26, ali está falando, Deus, através de Moisés, Ele está dando orientações para o que ia acontecer quando eles entrassem na terra, quando o maná parasse e quando eles começassem a comer do fruto daquela terra, que é o que está relatado em Josué. Olha o verso primeiro, diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todo o fruto do solo que colheres na terra que o Senhor Deus te dá, e a porás no cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Verso 3: apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor Deus prometeu que aos nossos pais daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor. E aí continua contando várias coisas. Eles fazem um relato do que aconteceu, até que no verso 9, olha lá, diz: Ele, Deus, nos trouxe a este lugar, nos deu essa terra, terra que mana leite e mel, e agora trago as primícias dos frutos da terra que o Senhor me deu. Então vais por elas perante o Senhor teu Deus e o adorarás. Gente, presta atenção aqui, porque isso aqui é muito importante. Entenda como Deus trabalha. Deuteronômio é a repetição da lei.
Moisés recapitula tudo o que aconteceu, e Moisés estabelece, ele faz profecias e revelações sobre o futuro do que ia acontecer. Ele está dizendo aqui nesse capítulo 26, ele está dizendo o significado da primícia. Ele diz: olha, quando se cumprir o que Deus tinha no seu desígnio para fazer, vocês têm uma responsabilidade para cumprir. Quando vocês forem comer, a primeira vez que vocês forem provar, lembra, o maná vai acabar. Por quê? Porque o maná é um milagre transitório que foi destinado para um período curto, que era para ser o deslocamento do Horebe até a terra prometida. Só que esse maná demorou muito tempo, porque o povo era mimizento, e eles tiveram que comer muito tempo da provisão temporária. Mas o propósito de Deus era que o povo comesse da comida boa da terra que mana leite e mel. E aqui você vê, o maná parou. Eles iam começar a comer do fruto daquela terra, e Moisés já profetiza assim: ei, quando você for comer da bênção que Deus tem para ti, primeira coisa, separa uma primícia, bota esse fruto num cesto, e tu vai levar lá onde vocês estiverem, tu vais apresentar para o sacerdote, e você vai dizer: olha, Deus cumpriu a promessa, Deus é fiel, Deus fez, e por causa disso eu estou trazendo aqui. E olha lá, no verso 10 diz justamente, olha o que acontece: eu trago das primícias do fruto da terra que o Senhor me deu. Então está aqui as primícias, está aqui a minha oferta, o meu reconhecimento, e a sequência diz: e adorarás. A palavra adorar, shahá, no hebraico, significa literalmente se prostrar. A intenção de Deus, desde o chamado do Egito ao chamar Abraão, inclusive lá atrás, eu quero ter um povo que reconheça quem eu sou. Eu quero ter um povo que consiga me ver na beleza da minha santidade, me adorar ou contemplar quem eu sou. E Ele faz tudo isso para mostrar que Ele era um Deus poderoso, Deus libertador, Deus tremendo, Deus que te leva a posições que você não pode alcançar pela tua própria capacidade, para que quando você estivesse comendo desse fruto do milagre, você chegasse e dissesse: eu te louvo, Deus, a tua mão agiu, eu estou trazendo a minha oferta, é fruto teu, foi tu que fizeste. Mas não somente isso, eu reconheço quem tu és, e por isso eu te adoro. O que aconteceu em Josué, rapidamente relatado, está detalhado aqui nessa profecia de Moisés, é uma realidade para a nossa vida. Essa oferta de primícia que leva à adoração, esse ato, isso que está acontecendo aqui, ele tem alguns significados fundamentais para a nossa vida. Primeiro, é testemunho que Deus é fiel. Ele prometeu, Ele cumpriu. Se Ele promete para a tua vida, Ele vai cumprir. É dizer: Deus está aqui. Falastes há tanto tempo atrás, do meu pai Abraão lá atrás, e eu estou vendo a realização da promessa. Tu és fiel, Deus. Nenhuma das tuas palavras deixou de se cumprir. Não somente isso, essa oferta da primícia com adoração, esse culto seguido de adoração, é uma prova de que nós somos abençoados. É uma prova de que nós recebemos algo de Deus, e por isso nós estamos entregando ao Senhor. Eu confesso para vocês que eu não entendia tanto aquele texto: é melhor dar do que receber. Gente, espera, eu gosto de receber. Se eu dou, eu fico com menos. Se eu recebo, eu fico com mais. Ele aqui nessa mistura tem 2 filhos, né? Dá. Mas eu fui entender lá na Califórnia, um pastor pregando assim, tão simples. Eu disse: gente, melhor dar do que receber, porque se você dá, é porque Deus já te abençoou para você ter. Se eu posso dar alguma coisa, principalmente a Deus, é porque Deus já olhou, me abençoou e colocou algo diante de mim. Deus, eu estou te trazendo a primícia, o principal, o melhor, porque isso é um testemunho de que tu já me abençoaste. É melhor dar do que receber. E
Deus nos colocou na terra para sermos abençoadores de outras vidas também. Se você pode dar uma palavra a alguém, uma palavra de vida, um conselho, uma exortação, é porque Deus já te deu uma palavra, é porque Deus já gerou um caráter dentro de você, você pode ser canal para isso. Se você pode dar um prato de comida a uma pessoa, é porque Ele já te deu, já te proveu recursos, de maneira que você possa dar a outra pessoa. Abraão, tu vais ser uma bênção, porque eu vou te abençoar. Meu irmão, minha irmã, você é abençoado por Deus, e é por isso que você pode dar. E outra coisa, gente, preste bem atenção. Nesse processo de receber e dar, Deus faz teste com a gente. Qual é a exortação? Se fores fiel no sobre, eu vou te colocar. E tem mais, se nós formos infiéis nas coisas da terra, como é que nós vamos receber as coisas espirituais? Você lembra disso? Do texto bíblico? Se eu não consigo ser fiel até no meu culto a Deus, com a minha oferta, com dízimos, com outras coisas, o que eu quero receber de Deus, sinceramente? Porque dinheiro, gente, o rico tem, o pobre tem, diferente a quantidade. A questão não é a quantidade de dinheiro, mas é a minha fidelidade. Como é que eu vou chegar no muito, se no pouco eu não sou fiel? E Deus estava querendo ensinar já isso. Olha, eu estou dando para vocês, eu abençoei, eu sou fiel, eu já dei vocês, e agora? O terceiro ponto é esse: a entrega da primícia junto com a adoração é a prova de que eu estou fazendo a minha parte da aliança também. Há uma parte a fazer, há uma parte a fazer. Aí se eu fosse querer brincar, dizer, quantos querem receber dinheiro? Vai ser o santo, né? Aí todo mundo diz, então você tem que dar. Mas não precisa dizer isso, porque você é inteligente. E Deus está te dando discernimento hoje para entender como Deus trabalha. Última coisa, esse processo da primícia junto com a adoração, ela nos faz entender realmente quem é o motivo da nossa adoração. Porque quem dá é alguém que já tem e é capaz de abençoar. E Deus é maior do que todos. Deus tem tudo e Ele tem nos abençoado. E quando eu começo a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é a fonte de tudo, eu começo a olhar não para o que Ele me dá, mas para quem Ele é. E é justamente saber quem Ele é e reagir à divindade exclusiva que só pertence a Deus é o verdadeiro sentido da adoração. Porque a adoração é a resposta do homem que experimenta quem Deus é. Me leva a cumprir o propósito de Deus de adorar. Você está entendendo que mudança maravilhosa a nova geração experimentou? A velha geração era mimimi, reclamação, vida ou sorte, maná ruim, sem gosto, saudade do pepino, esse líder é ruim, não sei o que. A nova geração, olha, aliança renovada, bênção e adoração. E para completar, tem coisa interessante ainda para a gente ver. Deus usa essa nova geração como um exército para conquistar. E aí eu acho interessante uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria que você acompanhasse comigo. Começo do livro de Números, o que acontece? Olha aqui a cronologia. O povo sai do Egito, se acampa ali perto do Sinai, Moisés recebe a lei, né? Depois o povo cai, eles ficam ali. E mesmo depois que eles recebem a segunda vez os tábuas, eles têm que preparar o tabernáculo. Eles precisavam estar prontos para cultuar Deus, para começar a jornada que ia ser curta, nós já vimos. Nesse processo eles buscam os materiais para produzir o tabernáculo, constroem o tabernáculo. Em Números, no capítulo 1, no verso 2, Deus dá um comando: façam um recenseamento de toda a congregação, segundo a casa dos seus pais. E no verso 3 diz assim: todos os maiores de 20 anos capazes de sair à guerra em Israel. Aquele povo que saiu do Egito, ele era um povo que Deus fala assim: olha,
vocês vão sair para a guerra. E aí você para pensar um pouquinho, mas gente, pensa um pouquinho, aquele povo, qual era o preparo que eles tinham para a guerra? 400 anos depois de escravidão, que capacidade tem um povo que tem uma herança de escravo? Como é que ele vai sair dali para ser guerreiro? Não tinha a menor condição. Mas Deus, para aquele povo, Ele diz: olha, vocês não têm preparo humano, mas a minha visão sobre vocês é que vocês estão prontos para ir para a guerra. A geração de escravo era uma geração que não tinha preparo, mas mesmo aquela geração, Deus disse: conta eles para estarem prontos para a guerra. Deus agiu mesmo com aquele povo. Você vê que eles venceram ali o Amalequitas, né? Aquele negócio todo, quando Moisés levanta a mão para deixar claro que quem dava vitória não era a capacidade bélica deles. E aí é interessante que quando passa essa geração, a geração de inimigo, que não era capacitada para a guerra, que viu que Deus era poderoso, e eles tiveram medo de entrar para guerrear contra aqueles homens que nós já vimos, chega a nova geração, meninos criados no deserto. Gente, não existe centro de treinamento militar no deserto. Eles estavam para cima e para baixo. Não tinha curso online de propaganda nas redes sociais, seja um guerreiro em 12 aulas, né? Basta você arrasta para cima. Não tinha isso. Eles estavam para cima e para baixo no deserto. Não eram preparados. Mas sabe o que acontece? Lá em Deuteronômio, quando Moisés vai falar para eles, para essa nova geração, é muito interessante no capítulo 9, nós vamos ler isso rápido antes de passar para Josué, para a gente terminar. Moisés diz assim: olha, hoje vocês vão passar o Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes que tu, cidades grandes e muradas até o céu. O povo é grande, é alto, filho dos Enaquins, que tu conheces e de quem já ouviste dizer. Quem pode enfrentar os filhos de Enaquim? Sabe, porém, hoje que é o Senhor teu Deus que passa diante de ti como um fogo consumidor. Ele os destruirás e os derrubará diante de ti. Tu cedo os expulsarás e os desfarás como o Senhor te prometeu. Você está entendendo que não era a força desse povo? Não era a capacidade deles. E aí o que acontece no capítulo 6 de Josué que a gente leu? Josué, depois daquele momento que nós vemos da adoração restaurada, no final do capítulo 5 ele diz que Josué viu um homem que tinha uma espada. E ele perguntou: tu és um dos nossos ou dos inimigos? Olha a resposta: venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor: Josué, descalça as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Entenda uma questão teológica aqui. Adoração em toda a Bíblia só pode ser rendida a Deus. Não existe anjo, não existe homem, pastor, padre, santo, nada, demônio que merece adoração. Isso é inegociável em toda a Bíblia. Os únicos momentos que é feita uma adoração de algum homem, essa adoração é sustentada biblicamente, é porque era direcionada a Deus. Existem momentos no Antigo Testamento em que teologicamente se entende que é o próprio Senhor Jesus, antes de vir à terra encarnado no ventre de Maria, ele se fez presente. E esse aqui é um desses momentos, porque Josué se ajoelha diante dele e ele vai além, ele não reclama dessa adoração. Um judeu nunca poderia fazer um relato desse. Você está entendendo? Ele não reclama de Josué estar adorando, ele vai além, ele diz: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Entendendo que a segunda pessoa da Trindade, antes da encarnação, estava nesse momento crucial para a vida de Israel, em que Deus queria cumprir uma promessa antiga de conduzi-los para a terra da promessa. Sabe para que Jesus veio aqui nesse instante? Um dos motivos, capítulo 6,
Verso 2 diz assim, aí fala o Senhor, a segunda pessoa, o filho, diz, olha, então disse o Senhor a Josué, olha que coisa linda, olha, eu entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e aos seus valentes. E olha o verso 3, vocês, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Ele vai contando, olha aqui rapidinho, a promessa, a terra prometida era a mesma, os povos que moravam na terra prometida eram os mesmos, gigantes, fortes, o desafio era o mesmo, impossível, a capacidade do povo de guerrear era a mesma, humanamente era limitado, mas sabe o que era mesmo também? A presença do Senhor dos Exércitos, poderoso para fazer eles entrarem e possuírem aquilo que estava determinado no desígnio de Deus. Não é a força humana que vai te conduzir a tomar posse daquilo que Deus preparou, prometeu para ti, mas é a presença do Senhor dos Exércitos que vai te conduzir em triunfo, vai te fazer pisar na terra prometida, retirar de lá os inimigos que louvam a outros deuses, que adoram a outros deuses, e você ali vai entronizar o nome do Senhor. É o Senhor dos Exércitos que pelejará por vós, e vós tereis vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente vai orar, irmãos. A pastora Bá me deu um tempinho, já está terminando. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: que caminho você vai seguir? Que caminho você vai seguir? Você vai continuar vivendo a vida de mimimi da velha geração, daqueles israelitas com mentalidade de escravo, reclamando de tudo? Chega na igreja, no meio do arraial, ai, o pepino era tão bom do Egito, cara de escravo, o cabeça em outro lugar, não entende o que foi feito, e reclamando, esse pastor quando vem aqui demora muito na pregação, quero sair para assistir o jogo de futebol que está passando, eu quero o açaí que está lá fora. Olha, Deus falou, revelando, idolatria do açaí. Glória a Deus pelo açaí. Olha o privilégio que você tem. Que caminho você vai seguir? Vai tomar o rumo do mimimi, continuar com a mentalidade egípcia? Deixa eu te falar uma coisa: seguir no mimimi significa mais perda de tempo, significa mais sofrimento, significa mais frustração, significa que os teus líderes vão penar mais com você, mimizento, mimizenta. Significa que o próprio Deus vai continuar tendo ira contigo, e Deus vai te castigar. Eu sei que a gente vive no mundo pós-moderno, politicamente correto todinho, mas na igreja de Jesus já teve gente que morreu dando oferta. Lá em Atos, você sabe, na mesa sexta-feira. Quanto mais mimizento, o que Deus não pode fazer? Eu não quero que isso aconteça com a tua vida, por isso eu estou pregando aqui hoje para você: sai do caminho do mimimi e vai para o caminho da fé do Senhor dos Exércitos. Entra na aliança, a marca da circuncisão. Vive uma vida de adoração, de louvor, da oferta das primícias e de se prostrar diante desse Deus. E por último, vive uma vida na fé para conquistar a terra que Deus te deu. Você vai chegar rápido na terra prometida. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de pular na presença de Deus e dizer: eu quero ir no rumo da terra prometida. Eu quero deixar todo o espírito, todo o caráter de mimimi. Se você está nessa disposição, eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante, porque nós vamos nos apresentar a Deus. Nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. 3 coisas
coisas Deus queria. Primeiro, povo em aliança. Se existe alguém hoje aqui, ou você que está nos assistindo pela internet, que você não tem essa aliança com Deus, você não fez um pacto com Deus, hoje é o dia de você deixar essa vida afastada de Deus. Ou se você se afastou de Deus realmente, e hoje você está dizendo: eu preciso renovar minha aliança, porque vai haver um dia que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que Jesus vai falar para os anjos dele: aquele ali é meu, pode buscar para vir para o céu, aquele é meu. Quem são esses? Os que confessaram Jesus publicamente diante dos homens. E quem não estiver nessa barca, o destino é perdição eterna. Se você está aqui e hoje quer fazer essa aliança com Jesus, levanta a tua mão bem alto. Só os que querem fazer essa aliança. Se você ainda não fez, se tem alguém, eu não sei, se não conheço todos os irmãos, mas se você na internet está ouvindo essa palavra, e hoje é o dia que você diz: eu quero entregar minha vida, nós vamos orar por ti também. Segunda coisa, um povo aliançado. Segunda, um povo adorador, um povo que louvava e entregava as primícias. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de entregar primícias, ofertas e dízimos. Eu já peguei meu envelope, já estou pronto para isso. Quero te estimular a sempre ser esse adorador. Ofertas é uma maneira, mas chega aqui, expressa. Eu vou dizer uma coisa: eu gosto de estar aqui com vocês no domingo de manhã. Quando eu recebo um convite, eu digo: joia, por causa desse ambiente que nós experimentamos aqui de adoração. Não para de adorar, não para de cultuar. Deus te tirou do Egito, foi para isso, para estar nesse ambiente. Porque à medida que nós adoramos, nós estamos contemplando a Deus. À medida que nós louvamos, nós estamos dizendo: foi tu que fizeste isso, Deus, e eu te reconheço. E quando eu adoro, eu estou dizendo: eu te conheço, Deus, é por isso que eu me prostro diante de ti. E à medida que a gente faz isso, queridos, nós vamos ser esse povo que vai tomar posse das promessas de Deus. Você não tem capacidade, não é pela tua força, pela tua inteligência, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Então, se você é um guerreiro desse, você pode olhar e dizer assim: eu não posso, Deus. Talvez como Gideão dizendo, quando o anjo chegou e disse assim: Deus é contigo, varão valoroso. Eu não. Você está falando com a pessoa errada. Estava falando com a pessoa certa, porque o valor, a capacidade e o poder de te dar vitória na guerra, ele não vem de você, mas vem do Senhor dos exércitos, que vai pelejar a tua batalha. E para terminar, eu prometo que essa é para terminar, a orientação foi: rodeia a cidade 6 vezes, no 7º dia rodeia 7 vezes. E aí os sacerdotes vão tocar a trombeta. Quando tocar a trombeta, vocês vão gritar. Se quem vai te dar vitória é o Senhor dos exércitos, você tem que fazer isso na hora e debaixo da orientação do Senhor dos exércitos. Você está entendendo isso aí? Se ele saísse lá, deu a da vitória e entrasse no primeiro dia para guerrear com Jericó, não ia dar certo. Se eles fizessem no segundo, no terceiro, não ia dar certo. Se eles fizessem na primeira volta do último dia, não ia dar certo. Espere o toque da trombeta de Deus. Espere o tempo de Deus. Porque a parte de Deus é dizer: é o tempo, a trombeta está tocando. E a tua parte, sabe qual é? É gritar. Sabe o que é gritar? É botar toda a tua força naquilo que Deus te colocar para fazer. Eu estou ouvindo trombeta tocar. A nossa parte é colocar a nossa força. A nossa parte é colocar tudo que nós somos para Deus cumprir o que Ele quer. Eu te convido agora a gritar, a proclamar: Deus, eu estou aqui, eu creio em Ti, eu te louvo. Deixa fluir agora. Essa essa longuinha que Deus está movendo de uma maneira especial. Grita, Israel, grita, Israel, grita, Israel. Proclama: Deus é quem vai quebrar as muralhas. Deus manda tocar a trombeta, o povo grita e Ele manifesta o poder dele, destruindo as muralhas, entregando os teus inimigos na tua mão. Grita, Israel. Grita, Israel, adora o Senhor, adora o Senhor.
só